Muito bem, pessoal, vamos resolver então agora uma questão que caiu na FUVEST de sistemas lineares, discussão de sistema linear. Vou ler o enunciado, logo em seguida a gente resolve junto. No sistema linear, as variáveis são x, y e z, e a e m são constantes reais. É correto afirmar que... E aí ele faz uma série de afirmações para você escolher a correta. Eu fiz um resumo aqui, botei aqui o sistema que ele colocou. Lembrando, x, y e z então são as variáveis. Esse a e esse m são parâmetros, tá? São constantes, são valores desconhecidos, mas não são as variáveis, tá bom? As afirmações que são feitas nas alternativas se referem à discussão, ou seja, quando o sistema é possível, quando ele é impossível, do sistema linear. Então, talvez a forma mais adequada para a gente ter certeza da resposta é discutir o sistema, ou seja, quando é que ele é possível, quando é que ele é impossível, não é? E estudando os valores de A e M, o que vai acontecer com esse sistema. Vamos lá? A primeira coisa que eu gosto de fazer é organizar o sistema, né? Observa, aqui eu tenho o x, o y embaixo do x, o x de novo, e isso pode dificultar eu enxergar uma saída para ele. Então vou reescrever o sistema, ax menos y. Repare, tem uma variável z, eu vou deixar o espaço para a variável, igual a 1, tá? Depois y mais z igual a 1, olha só, y mais z igual a 1. Percebeu o que eu falei? Y embaixo de Y, Z embaixo de Z e assim por diante, tá? E X mais Z igual a M. Então, olha lá, embaixo do X eu tenho X mais Z igual a M, tá bom? Com isso fica claro aqui, né, que eu teria um 0x aqui, um 0z ali, né? Fica mais fácil de trabalhar. Muito bem. Quando você vai discutir o sistema, a primeira coisa que deve vir à sua mente é o cálculo do determinante do sistema, tá certo? Como é que a gente chama esse determinante D do sistema? Como é que a gente monta ele? Esse determinante ele é montado com os coeficientes das variáveis. Então, observa, na coluna do x, na primeira equação, o coeficiente é A. Lembrando que A é uma constante. Na segunda equação, o coeficiente é 0. Por que é 0? Porque eu teria aqui, invisível, né, um 0x, ó. Eu não preciso escrever ele, mas seria 0x, tá vendo? 0x mais y. E na terceira, eu também tenho aqui esse x, significa 1x, né? Então, observa, os coeficientes são A, 0 e 1. Tá legal? Aqui... eu tenho menos 1 e 1, né? Então, lembrando, eu tenho menos 1 invisível aqui, um mais 1 aqui também. E aqui embaixo, eu também, se quiser, você pode colocar um 0y, tá bom? Não precisa. Se você sabe, vai lá. Menos 1, 1, 0. Menos 1, 1 e 0. Perfeito? E, finalmente, aqui eu posso dizer que eu tenho 0z, né? Os coeficientes são 0, 1 e 1. 0, 1 e 1. Ok? O que a gente sabe? Que quando esse determinante resulta em 0, tá? O sistema pode ser impossível ou possível, porém indeterminado. Tá legal? É isso que a gente vai estudar. Agora, se ele for diferente de 0, o sistema é possível e determinado. Vamos embora? Como é que resolve o determinante? Regra de Sarrou. Você pode fazer direto, tá? Eu vou fazer direto aqui. Quem não conhece, aprende, e quem sabe fazer de outro jeito, faça do seu jeito, fique à vontade, tá bom? Olha lá, multiplicar os elementos da diagonal principal. Quanto deu aqui? A vezes 1 deu A. Paralelo à diagonal principal, 2 elementos de um lado da diagonal e o terceiro do outro lado. 0 vezes 0 vezes 0 dá 0. Paralelo, 2 elementos de um lado e o terceiro do outro. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 1 dá menos 1. Ok? Então, são 3 valores das paralelas às diagonais, à diagonal principal, tá bom? Agora, a diagonal secundária. Multiplica a diagonal secundária. 0 vezes 1 vezes 1 dá 0. Paralelo à secundária. 2 de um lado, olha lá, 0, 1 e um terceiro do outro. 0 vezes 1 vezes A dá 0. 2 de um lado, terceiro do outro lado. 0 vezes menos 1 vezes 1 também dá 0. Tá bom? Como é que é o resultado do determinante calculado dessa forma? Você soma todo mundo aqui deu 0, né?
tá certo? E soma todo mundo lá, ó, do lado de lá. Vamos manter a cor aqui, para ficar fácil de você identificar. 0 mais A menos 1, somando vai dar A menos 1, perfeito? E aí você faz este resultado menos este resultado. Só que vai ficar menos 0, né? Resultado é que o nosso determinante D, vai ser igual a A menos 1, tá bom? Então aí eu começo a discutir o sistema agora. Bora então para a discussão do sistema, tá bom? Então eu tenho o determinante, ele vale A menos 1, lógico que depende do valor de A, o determinante, tá? O que eu sei a respeito? Eu sei que se o determinante for diferente de 0, tá? O meu sistema vai ser possível e vai ser determinado, tá bom? Vai ter uma solução, possível e determinado. Então observa o seguinte, para que ele seja diferente de 0, esse A menos 1 tem que ser diferente de 0, ou seja, o A tem que ser diferente de 1, tá? Então, se o A for diferente de 1, o sistema é possível e determinado e não depende do M. Qualquer valor de M que você escolher ali, não tem problema. O determinante só depende do A. Sendo diferente de 1, o determinante vai ser diferente de 0 e o sistema vai ser possível determinado. Tranquilo? Aí entra a questão, bom, e se esse A for 1? Então é aí que você vai estudar. Então você vai estudar agora se o A for igual a 1. Bom, aí você vai ter que o sistema é impossível ou possível indeterminado, tá certo? Porque o determinante daria 0. E aí, como é que você vai montar isso? Você vai remontar esse sistema, tá? Substituir o A por 1 e vai tentar resolver o sistema. E aí você vai estudar o que vai acontecer com M. Vamos lá? Então vamos nós. Remontando o sistema, eu vou ter o seguinte aqui, ó. AX menos Y, quanto vale o A então? Eu estou estudando este caso, para o A igual a 1. Então vai ser 1x, x menos Y igual a 1. Aqui não tem A, aqui também não tem A, então é só copiar. Y mais Z igual a 1, Y mais Z igual a 1. E lá na última, X mais Z igual a M. X mais Z igual a M, tá bom? E aí eu tenho que bolar alguma técnica para resolver, tá? Então a tentativa é achar, eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, x, y e z, achar em função de m, claro, e aí estudar para que valor de m aquilo vale ou não vale, tá bom? Técnicas para resolução, fica à vontade, você pode escalonar. Eu percebi aqui que se eu somar, ó, as duas primeiras, tá vendo essas duas? A 1 e a 2? Vou chamar aqui de 1, de 2 e de 3, tá? O que eu percebi? Se somar 1 com a 2, vai sumir uma variável ali. Olha lá. Soma este membro com esse. Some o y, você fica com x mais z. Olha só. Você vai ter x mais z. Você entendeu o que eu estou fazendo? Eu estou somando a 1 com a 2. Então, x aqui não tem x, ficou só o x. Menos y com y, 0y desapareceu. Aqui não tem z mais z, ficou z. E do lado de lá ficou 1 mais 1, igual a 2. Perfeito? Então, dessas duas aqui, eu tirei essa. E agora, observa que se você trabalhar com essa e a de baixo, x mais z igual a m, você tem um sistema com duas equações e duas variáveis. Tá bom? X e z. E não precisa nem quebrar muito a cabeça para resolver, porque olha só, as equações do primeiro membro, elas são idênticas. Ou seja, x mais z. Então, qualquer par que eu escolher para cá vai ficar igual, tá? Nas duas. Ora, para x mais z ser igual a 2, e aqui também ser válido, o m tem que ser quanto? O m tem que ser 2, certo? Se o m for 2, ó, se esse m for igual a 2, você vai ter um sistema possível de ser resolvido, né? Você tem um par igual a 2, o mesmo par igual a 2, é a mesma equação. Então, o teu sistema, nesse caso, para m igual a 2, ele é possível, só que indeterminado, sistema possível indeterminado. Né? Por quê? Indeterminado. Repare, quantos pares você consegue inventar, x, z,
de modo que a soma dê 2? Infinitos, né? 5 com menos 3 dá 2, 1 mais 1 dá 2, 0 mais 2 dá 2, isso sem contar os números decimais, são infinitos, tá certo? Qualquer par que você escolher que faça dar 2, ao substituir aqui embaixo, para ser verdade tem que dar 2, então o m tem que ser 2. Aí ele é possível indeterminado. Agora, observa que se o m for diferente de 2, o que vai acontecer? Por exemplo, bota um 3 aqui. Você está dizendo que x mais z dá 2 e que x mais z também dá 3. Isso não existe, é impossível. A mesma soma ou dá 2 ou dá 3, percebeu? Então, nesse caso, o sistema é impossível. Muito bom. Então, resumindo a nossa discussão, pensa comigo. Se o A for diferente de 1, o sistema é possível e determinado. Se o A for 1 e o m for 2, o sistema é possível e indeterminado. E se o A for 1 e o m for diferente de 2, aí o sistema será impossível. Lendo agora entre as alternativas, você vai perceber que a alternativa A é a resposta mais adequada, tá bom? Espero que você tenha compreendido a discussão. Se você gostou, eu vou pedir para lembrar de deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima aula.